Oiê, vamos falar de Tomás Antônio Gonzaga? Sejam bem-vindos a este vídeo e a esta imensa aula, né? Eu gostaria que ela não fosse tão grande, mas ela vai ser porque a obra ela é super importante. Que vamos falar hoje, então, sobre Marília de Dirceu. A gente vai falar tanto um pouquinho sobre um pouco da vida de Tomás Antônio Gonzaga, que ajuda muito a gente a poder entender a obra e também entender o escritor e as motivações que ele tem de escrever este livro. E também vamos falar das personagens do livro, vamos falar de algumas características tanto do período literário do arcadismo, como também do próprio escritor, e a gente vai entendendo a obra também lendo algumas das partes. Essa aula é bem longa, você pode perceber pelo tamanho da aula. O que acontece é que eu vou deixar também, inclusive, aqui embaixo, um link para você poder conseguir dar uma olhada em todas as anotações que eu fiz, de cada uma das lírias, que são os capítulos que a gente vai ler, de cada uma das partes, para você poder se sentir mais tranquilo. O que acontece é que o livro ele é bem extenso e eu acho que uma das coisas que vai mais fazer diferença nessa aula é que em vez de você ter um resumo do livro tão enxuto que você não sabe como que ele se desenvolve, eu acho que é interessante você saber o que acontece em cada uma das lírias, cada um dos capítulos, cada uma das partes, para você ir pegando os aspectos que tem dentro da obra. Tomás Antônio Gonzaga nasceu em 1744 e faleceu em 1810. Apesar de ele ter nascido em Minas Gerais, no Brasil, ele faleceu na África, e especificamente em Moçambique, uma vez que, ao longo de toda a sua vida, que ele foi jurista e inclusive também escritor, ele participou da Inconfidência Mineira. Então, ele foi perseguido, inclusive ele foi preso e ele foi exilado para este país. Então, um dos períodos históricos mais importantes que a gente possa talvez entender a obra de Tomás Antônio Gonzaga é o período da Inconfidência Mineira, que aconteceu em 1789, em um período que a gente tem com a gente tendo uma efervescência do mercado, principalmente brasileiro, porque tem a descoberta das Minas Gerais, a gente tem uma trama que começa a se revelar como se fosse uma rebelião contra a corte. Então começa a se tramar um plano e é por isso que inclusive a Inconfidência Mineira também é chamada de insurreição, ou até mesmo que a gente tem como um caso de que há um motim perante a corte. A gente tem a participação de várias pessoas, como a gente tem inclusive o de Tiradentes e também de um dos escritores que é o Cláudio Manuel da Costa, mas também a gente tem da participação de Tomás Antônio Gonzaga. Em toda a sua vida ele nunca assumiu que ele participou, mesmo que ele foi delatado por um dos participantes pela corte. A gente também, inclusive, tem na obra várias partes que ele vai falar que ele não participou, que ele é inocente mesmo de sua prisão, e que também uma das coisas mais tristes é que quando ele estava no dia que ele seria preso, foi o dia que ele marcou o casamento com a pessoa que seria da vida real, a Marília. Porém, ele fez isso para que tivessem pena dele para não ser preso. A Maria Doroteia, que na obra vai ser chamada de Marília, ela nunca soube do paradeiro do próprio Tomás Antônio Gonzaga, e Tomás Antônio Gonzaga faleceu aos 66 anos, ou seja, 20 anos antes dela ter falecido. Ela nunca foi saber onde ele estava e nem inclusive mesmo o que aconteceu com ele. Apesar dessa história ser muito bonita e ser inclusive uma das obras que é mais editadas, talvez apenas perdendo para Os Lusíadas de Camões, a gente tem que essa história de amor ela é meio conturbada, uma vez que o amor entre Tomás Antônio Gonzaga e Maria Doroteia é uma relação que existe entre um homem que já está nos seus 40 anos com uma garota de 16 anos. Tanto é que no dia que iriam casar, era o dia que ela teria seus 18 anos. A gente pode até mesmo conversar com essa questão que tem uma diferença temporal, que antigamente era mais comum, porém, a sua família não era a favor dessa questão do casamento por conta da diferença da idade. Então a gente já percebe que, inclusive, ao longo da obra, vão se dando alguns aspectos para poder tentar convencer a própria Marília de que ele, apesar de ser mais velho, ele tinha alguns dotes para poder parecer mais jovem. Isso é uma coisa meio complicada da literatura. Apesar de ser um livro muito extenso, ele não tem uma regularidade métrica. Então a gente vai perceber que muitas vezes vão se mudar as sílabas poéticas e inclusive também a rima de cada um dos poemas. Porém, é um livro que ele tem uma linguagem muito simples, então a gente conseguir ler cada uma das obras e cada uma das partes não vai ser nenhum problema para nós, e mesmo para você que quer ler o livro. É por isso que, inclusive, eu vou deixar o link do livro aqui embaixo, que ele está como domínio público. Ele tem só 100 páginas, porém é muito tranquilo de ler. Você vai conseguir ler sem problema nenhum. As três partes elas foram escritas em tempos diferentes, isso é até mesmo perceptível com o jeito que ele vai escrevendo. A primeira parte, ainda quando ele estava no Brasil,
que ele escreveu no ano de 1700, que foi publicado no ano de 1792, porém ele já tinha sido confiscado aí, tendo visto como ele foi participante da Inconfidência Mineira. Nós temos a segunda parte, que foi publicada em 1799, que inclusive a gente já tem ele como preso enquanto foi o período que ele foi escrevendo. E aí depois a gente vai ter a sua terceira e última parte, a qual ele já está em Moçambique, que ele tem em 1812. Vale lembrar que quando ele está em Moçambique, ele se casa com uma outra menina, que ela é filha de dono de escravos, e ele ainda nutre esse amor. Então, apesar de Maria Doroteia ter nunca saber o que aconteceu, o próprio Tomás Antônio Gonzaga continuou vivendo sua vida lá em Moçambique. A gente vai ver que esse livro ele vai ter muitas mesclas de características tanto do arcadismo quanto do romantismo. A primeira parte que a gente vai ter, ela tem características muito mais do arcadismo. A gente vai ter tanto elementos que se falam de como se tem um pensamento também da construção, mas a gente vai perceber que na segunda parte ele começa a se aproximar um pouco mais da questão do romantismo. Ele já vai começar a prever algumas questões até de estilo, até de temática. Então a gente tem esse livro como uma questão de que, apesar de suas características máximas, tanto da primeira parte quanto da terceira parte, serem mais ligadas ao arcadismo, a gente tem elementos que estão já dizendo o que vai acontecer como temática do próprio romantismo. Então a gente vai perceber essa diferença de perspectiva em cada uma delas. A primeira lira, então a lira número 1, a gente já pode inclusive dizer até o mesmo nome de por que é uma lira. A gente precisa entender que essa questão de lira, ela vem até mesmo com uma referência de que na Grécia Antiga, que a gente tem como uma grande referência do arcadismo, que é um instrumento utilizado para poder se cantar enquanto a gente tem uma leitura de um poema. Todos os poemas, em sua essência, nasceram como poemas que deveriam ser cantados, sendo acompanhados com algum tipo de instrumento. A gente tem desde o trovadorismo que se utilizavam flautas, se utilizavam também até um violão, mas que especificamente lá no período da Grécia a gente tem como a lira, que vem dar o nome de eu lírico, que é a pessoa que canta o poema. A gente vai perceber que nessa obra a gente tem a mudança de Dirceu, que vai ser o Tomás Antônio Gonzaga, e de Marília, que vai ser a Maria Doroteia. Então a gente tem nomes mais relacionados com a cultura greco-romana do que de fato seus nomes reais portugueses brasileiros. A gente vai ter também, inclusive, a apresentação do Dirceu. Então o arcadismo ele tem uma questão de um amor racional. Então é um amor de galanteio. Ele vai tentando convencer Marília de que ele é um bom partido, de que ele é uma boa opção. Então, inclusive, ele vai até mesmo falando de seu corpo e dizendo como que ele não é uma pessoa muito velha. Na lira número 2 a gente começa a ter uma descrição sobre Marília. A gente vai perceber que em várias outras liras a gente vai ter essa descrição. Mas uma coisa que chama muita atenção é a questão do seu cabelo. Apesar de nesse canto a gente ter, nessa lira, perdão, a gente ter a descrição do seu cabelo como sendo moreno, a gente na verdade tem que muitas vezes ele vai confundir o cabelo de loiro, então até falando que os seus fios de ouro, porque os moldes árcades da questão da cultura greco-romana dizem que o cabelo loiro que é o cabelo da beleza ideal. Então o amor muitas vezes vai se misturando com essa coisa do que é o ideal nos padrões árcades e também o que é de realidade. Ele fala muito dessa questão do afastamento do relacionamento entre os dois, porque a gente tem realmente que na vida real, esse amor ele não era aceito entre as duas famílias. Na lira número 3, a gente tem que o próprio Dirceu vai tentar convencer Marília de por que ele ama ela, porque ele fala que é humano amar e que, inclusive, seria inumano deixar de amar uma pessoa tão bela como é Marília. A gente vai ver essa questão do galanteio, porque no arcadismo o amor ele vem muito como racionalizado, então a gente tem essa questão de se discutir e de se falar. É diferente do romantismo, que ele é muito fatalista, então ou que você tem o amor ou você tem a morte. É por isso que a gente vai ter muitas vezes esse convencimento do motivo de amar de Dirceu. Na lira número 4 a gente tem essa mudança do seu corpo, inclusive falando como que ele se sente relacionado com a própria Marília, e até mesmo Dirceu vai relacionar as suas posses com elementos pastoris. A gente não pode deixar de lembrar que o arcadismo é nada mais, nada menos do que uma tentativa de se escapar da cidade. Então muitos elementos que existem da própria realidade urbana são convertidos para elementos pastoris. Como, por exemplo, em vez de você ter um espelho, você tem uma fonte. Em vez de você ter posses, você tem um gado. Então a gente tem esse aspecto dessas transformações de posses para um vocabulário mais pastoril. Na lira número 5 a gente tem a questão do chamado do pseudônimo de Alceu, que é nada mais nada menos do que um escritor carioca que participou também do movimento da Inconfidência Mineira, que é Inácio José de Alvarenga Peixoto. Apesar disso, a gente vai ver que várias partes do livro ele vai dizer que ele é inocente, que ele não participou da Inconfidência Mineira.
até porque justamente encontrar-se quem participou resultava na própria morte. Então a gente tem que ele tenta sempre se inocentar e falar que ele é inocente a todo custo. A gente percebe que aqui há uma tentativa da fuga da cidade, então ele fala da questão do campo, que é um dos elementos que existe no arcadismo, que é o fugire urbem ou fugire urbem, que é justamente fugir da cidade, ou seja, ir para um campo, ir para um local mais calmo, um local que você consegue aproveitar o dia e que você não vai estar imerso sobre as questões que podem poluir a cidade, poluir a sua visão humana ou até mesmo a sua racionalidade que possuem nos centros urbanos. A gente tem uma mudança já na lira número 6 de número de sílabas poéticas, mas a gente vai perceber que ao longo de todo o poema não há uma regra. A gente tem desde poemas que são decassílabos, que são os versos heróicos, que vão de 10 sílabas poéticas. A gente tem a redondilha maior com 7 sílabas poéticas, a redondilha menor com 5 sílabas poéticas. Temos também versos de 4 sílabas poéticas. Isso vai mostrando, isso até mesmo ele vai chamar o próprio Gloucester, que é o Cláudio Manuel da Costa, que fala que ele inveja o jeito que Tomás Antônio Gonzaga escreve. E isso não dá para poder negar que ele realmente é um ótimo escritor, porque a gente vai ver que várias das partes das liras tem uma mudança brusca, tanto das sílabas poéticas, quanto também da própria rima e até mesmo de como ele consegue fazer as referências dos elementos da Grécia e de Roma. Então é muito conhecimento de literatura para poder conseguir a gente dizer que não é qualquer um. E na lira número 7, até mesmo como ele tinha falado antigamente, que ele, apesar de ele ter todo esse conhecimento, que ele ficaria feliz apenas de conseguir ver Marília, ele diz que ele tenta descrever a beleza de Marília, porém ele falha, porque ele justamente não tem as palavras certas ou até mesmo as comparações que existem no mundo não dão conta de poder dizer exatamente quão próximo é da própria beleza de Marília. Na lira número 8, Dirceu vai tentar perguntar para Marília por que ela está incomodada de amar, se até mesmo os deuses amam e até mesmo os animais amam. Pode perceber que é mesmo nessa própria lira há uma construção de se perguntar numa questão de racionalidade, não só de uma linguagem simples, porque ela é um movimento contrário ao barroco, que traz uma linguagem muito rebuscada, muito difícil de se compreender, mas que aqui a gente tem uma conversa com uma linguagem simples, porque é um dos preceitos que existe do arcaísmo, de uma leitura que ela é não mais pobre, mas ela é simplificada, ela se passa um assunto que ele é muito denso, que ele é muito carente à poesia, mas que não precisa ser enfeitado com as palavras que são inúteis, que estão ali meramente para poder impedir com que pessoas consigam ler a obra. E é por isso que inclusive a gente tem essa questão do amor, que ele é discutido entre Marília e entre Dirceu, para poder a gente ter de novo essa questão da racionalidade do amor. Então que em vez de você sentir o amor porque tem à primeira vista, você está tentando convencer a pessoa de por que a pessoa tem que te amar e por que a pessoa ama a outra também. Na lira número 9, a gente tem então a descrição do próprio Dirceu, falando como ele quer passar o seu tempo passando a mão nas mãos do cabelo agora loiro da Marília, falando em vez de ele querer estar com as mãos em martelos e bigornas. É interessante perceber porque esse período é próximo da Revolução Francesa e a gente tem essa questão, também das posses, dos capitais, então de ser um capitalista, de ser dono de posses. Então isso mostra que no fato de que Marília tem de escolher Dirceu, ele é um dono de capital, ele não é uma pessoa que tem que trabalhar para outra pessoa, o que seria vantagem ficar com ele. Na lira 10 a gente tem a apresentação da divindade do amor, então a gente vai perceber que muitas vezes vão aparecer algumas divindades, como por exemplo o amor, a fortuna e também inclusive o cupido, porque o nome já é simples, mas que aparece aí com letra maiúscula dizendo que é a divindade e não o sentimento. A gente tem que o amor ele é explicado como um elemento que ele traz guerra, ele traz desavenças e que com as suas flechas, e que inclusive Marília tem essas flechas de causar o amor e também inclusive causar a guerra, e que a única forma de conseguir escapar do seu amor é fugindo de seu belo rosto. Na lira 11 a gente tem inclusive uma das questões que traz a metalinguagem do próprio texto de se haver uma invocação também das musas que ajudaram Homero, porém que dessa vez precisavam cantar de um amor mais belo, porque inclusive a própria citação do seu nome de Marília fazia com que a natureza se silenciasse para poder prestar atenção nela. O próprio Manuel Bandeira diz que inclusive até mesmo o próprio Lusíadas vai fazer com que seja uma das únicas obras que ganha do número de edições de Marília, portanto que a gente tem essa estética que ela é ao mesmo tempo simples e que inclusive ela traz muitos elementos de escrita. Então a gente tem
inclusive muitos autores que hoje em dia fazem muitas referências ao próprio Tomás Antônio Gonzaga. A letra número 12 vai falar de como o amor ele jamais vai deixar de existir enquanto Marília continuar existindo. Dá pra perceber um certo exagero na questão do sentimentalismo e até mesmo do galanteio por parte do Dirceu, mesmo que o amor tente ser racional, mas a gente começa já a ver alguns sintomas do romantismo, porque esse exagero de amor vai ser uma das coisas que vai predizer quando a gente for falar do romantismo. A letra número 13 vai mostrar como o próprio Dirceu ele está predisposto a ir do céu para o inferno pelo simples fato de que Marília queira que isso aconteça. Os deuses, inclusive, são referências a mais da cultura greco-romana, então a gente tem geralmente os nomes mais ligados aos deuses romanos, mesmo que os deuses também existam na cultura grega. Na letra número 14, a gente tem que Dirceu convence Marília a aproveitar o dia, já que um dia eles de fato morrerão. Perceba que nesse caso a gente tem um pouco diferente do que a gente vai ter na parte 2, a questão da morte como um alívio, mas que a gente tem aqui como um carpe diem, que é uma questão de se aproveitar o dia. Não é uma questão de meter o louco ou fazer alguma loucura, mas é a questão de que, como o dia ele realmente vai acabar e como as vidas realmente vão acabar, uma coisa que a gente tem certa é que tudo acaba. Então, cabe a nós a gente poder aproveitar esses pequenos momentos, sabendo que, de fato, um dia eles jamais poderão voltar ou ter uma segunda chance. Na letra número 15, a gente tem uma mudança do vocativo, que é a palavra de quem se chama para poder conversar, de Marília para o Alceu, falando da beleza natural de Marília. Então a gente tem essa questão que o uso de elementos da natureza é muito comum, falar de uma questão natural, até mesmo que o homem nasce bom e que a sociedade o corrompe. Então a gente tem esse estado de natureza como o estado mais puro que existe do ser humano. A gente percebe também que muitas vezes essa questão do vocativo é uma questão para poder chamar, porque o poema ele não é uma conversa de dois lados, é sempre uma atenção para poder se conversar com Marília ou se não com os outros personagens que se aparecem ao longo da obra. Na letra número 16, a gente tem a invocação de Glouceste, que é, inclusive, o pseudônimo de Cláudio Manuel da Costa, que também foi um poeta do arcadismo e, inclusive, também ele participou da Inconfidência Mineira. A gente tem que, dessa questão, aí se fala da questão das pastoras, então como cada uma delas reage ao humor de cada um dos pastores. A gente precisa perceber também que é engraçado a gente perceber o nome do livro como Marília de Dirceu, como se pertencesse ao Dirceu, porque tem essa questão do amor como uma questão de posse. Ao longo do tempo, quando a gente for ver a questão do romantismo, a gente vê o amor como uma questão de destino, como uma questão de alma gêmea. Aqui, como tem essa ideia, essa intensificação da ideia burguesa de propriedade privada, de posse e até mesmo de patriarcalismo, a gente percebe que aqui há uma diferença do que vai acontecer no romantismo depois, com uma questão de desejo, com uma questão de destino e com uma questão de futuro. A letra 17 traz também a questão de como até a própria natureza muda com a questão dos sentimentos da própria Marília. A gente vai perceber que muitas das vezes, como o arcadismo traz o locus amoenos, que é essa questão do lugar ameno, desse lugar calmo, que é um local para você poder conseguir se acalmar, se tranquilizar, que é diferente dos centros urbanos, é muito recorrente. Mas isso não deixa também de mostrar que é uma dos sintomas do que vai acontecer do romantismo, que é a questão de um local que traz o sentimento. Então, aquela frase muito clichê de que o céu está chovendo porque o céu está triste também, ou que também tem essa questão de que um dia feliz é um dia ensolarado. Então, isso é uma questão que vai acontecer depois como característica do romantismo também. Na letra 18, o próprio Dirceu ele vai se lamentar para Marília que um dia ele ficará velho, e que no arcadismo é uma questão de aceitação. No romantismo, a morte ela já é vista como um alívio da realidade que ela é cruel. Na letra 19, Dirceu chama a própria Marília para poder ficarem vendo o gado. Lembrando que tem tanto essa questão do locus amoenos como um local que ele é calmo, mas também a visão do gado como uma questão de posse. Então lembrando que nessa situação o próprio Dirceu ele é um vaqueiro que possui o seu gado e que não trabalha para outras pessoas. Então ele não é empregado, ele é empregador, ele é possuidor de capital. Na letra 20 a gente tem essa imagem de Marília se machucando com uma rosa. É muito comum que nesse período que a gente tem do arcadismo e um pouco depois para o romantismo também, a gente tem essa imagem da mulher que precisa ser resgatada, dessa mulher que ela é inocente,
de que inclusive essa pureza da mulher é uma das coisas que faz com que haja uma diferença entre homem e mulher. Na Líria 21 a gente tem uma questão de que mesmo que no romantismo seja melhor dito, a gente tem que o amor aqui está sendo falado como que o próprio amor dele faz com que ele mude o comportamento. Ele faz com que o tempo ele não percebe mais o tempo passar, ele não presta mais atenção nele, inclusive ele perde o foco do que ele está fazendo de algumas coisas, porque essa questão de se falar como se sente, que essa questão do culto do eu, ou até mesmo da subjetividade, de como os sentimentos mudam sua percepção com a realidade, isso é visto na verdade no romantismo. O arcadismo fala de amor, mas ele fala de amor de uma forma mais racional, como a gente já viu na questão do classicismo e do humanismo. Na linha 22, a gente entende como os poemas são a única forma que podem fazer com que se eternize a beleza de Marília. A gente vê que tem a questão de se falar de rosas, de estátuas, de templos, mas que os poemas serão eternos. Ele não estava errado porque até hoje a gente consegue ter a leitura desses poemas, mas percebe que existe uma certa insistência dele falar o quanto que ela é linda. E a primeira parte ela possui 33 liras e ele ainda vai continuar por mais algumas liras falando como ela é bela, como ela é bela, como ela é bela. Então a gente vai perceber que isso é uma certa insistência. Então se você tá achando que essa coisa de que muitos homens ficam falando para as mulheres a toda hora, nossa, como você é linda, nossa, como você é linda, isso é o padrão de que todo homem fica 200 anos falando para as mulheres que elas são lindas como se elas não percebessem ou como se isso fosse um elogio, né? Então, um fato de uma afirmação não significa que é um elogio. Na Líria 23, a gente tem uma cena de que Dirceu tem uma questão de que ela faz com que ele esteja ouvindo uma canção que Marília faz para ela. Você pode perceber que ao longo do poema, ao longo desse livro, a gente tem várias vezes a mistura do texto lírico com o texto narrativo. O texto lírico, ele é um poema que a gente tem geralmente, e a gente tem o texto narrativo, que ele conta uma história, ele vai narrando ações. Texto lírico, focado nas emoções, e o texto narrativo, focado nas ações. Texto lírico focado nas palavras, nos adjetivos, nas descrições, e o texto narrativo focado nas ações. Na Líria 24, a gente tem como Deus jovem, ele traz presentes e talentos a todos. Inclusive, ele fala que para os homens ficou a arte de falar e para as mulheres ficou a arte da beleza. E que, inclusive, que essa beleza que ela é tão perigosa, já que ela pode causar amor e guerra. E que, inclusive, Marília tinha essa arma de poder trazer a paz ou a guerra a todos. Na Líria 25, a gente tem a frustração do Cupido, porque ele não consegue atingir as flechas do amor em Dirceu, porém que apenas a única pessoa que conseguiria fazer isso seria Marília com Dirceu. Perceba que a todo momento a gente tem essa questão do amor, mas que esse amor realmente ele existiu, e que inclusive essa trama que aconteceu de ele ser preso no dia que seria casado com a Maria Doroteia, o Tomás Antônio Gonzaga sabia da data que seria preso e ele fez de propósito para que os guardas tivessem pena dele, porém, como a gente consegue perceber, não tiveram pena, e inclusive deixou a menina para casar. Na Líria 26, a gente tem que o Cupido ele está pintando um quadro em que inclusive ele deixa embaixo o título para a mulher mais bela de todas. E Vênus aparece e escreve inclusive assinando falando que lá ela cede o lugar para a Marília. Na Líria 27, o próprio Dirceu chama César, Augusto e Alexandre para falar do conquista de terras. Ele fala que as terras não importam nada para ele se ele não puder dormir nos braços de Marília. A gente pode perceber que nesse caso do arcadismo, o sono ele está relacionado com um motivo de descanso. Então esse momento que o dia vai acabando, que a gente tem uma situação para poder já se acalmar, ficar mais tranquilo, e que no romantismo a gente tem como uma forma de escapar da realidade. Então, enquanto no arcadismo ele é tido como um descanso e um repouso, no romantismo ele é tido como um escapismo e um alívio da sociedade. Na Líria 28 a gente tem que Marília rouba as flechas do Cupido. Apesar de ele começar a virar uma piada entre os faunos, o próprio Cupido vai alertar que nunca suas flechas foram tão perigosas, já que Marília agora possui elas. Na Líria 29 a gente tem Dirceu discutindo com a deusa do amor, por isso que amor aparece como letra maiúscula, e que inclusive ele fala que a todos ele causa apenas a guerra, e inclusive ele vai tramar uma batalha a convite da deusa do amor. E quando chega lá, ele encontra Marília e sabia que lá ele perderia, porque ele não conseguiria vencer os charmes de Marília. Na Líria 30 a gente tem uma história de que o Cupido foi dar um beijo no rosto da deusa Vênus, que é a deusa da beleza, e que inclusive a Vênus achou isso muito estranho, e que o Cupido aí se desculpou e falou que era muito fácil confundir o rosto dessa deusa do amor, que era tido como a deusa mais bela de todos,
com o rosto de Marília. Na Líria 31, o Dirceu ele pede calma para Marília para poder conseguir fazer com que ele cantasse a beleza dela. Perceba que a todo momento essa questão do cantar não somente ele está relacionado com a escrita do poema, também está relacionado com o fato da musicalidade, porque todo poema ele é pressuposto de ser cantado, mas também do cantar como se falar do amor ou tentar galantear uma pessoa também. Na Líria 32 ele diz que em uma das noites ele encontra alguns versos de outras mulheres, que a quais ele já amou, e que inclusive aparece um deus cego que fala pra ele que ele não poderia jogar aquilo fora, porque aquilo era o passado dele, era a história dele. Ele diz que não faria sentido ele guardar tesouros de amor que se não fossem para Marília, e ele joga fora queimando esses versos. E na Líria 33 a gente tem que o próprio Dirceu vai chamar Glouceste, que é o Coronel da Costa, para poder cantar de Marília. Enquanto os outros ficam chorando de inveja, o próprio Dirceu chora de gosto, porque é com ele que Marília vai ficar. Então, para a gente poder conseguir comparar essa diferença do que a gente está vendo, tanto do Dirceu em cada uma das partes, para a gente poder até conseguir entender o que é mais Arcade, o que vai para o romantismo, o que retorna ao arcadismo, a gente tem aqui da Líria 2 da parte 1. Vamos ler juntinho para a gente poder perceber. Pintam Marília e os poetas ao menino vendado com uma aljava de setas, arco empunhado na mão, ligeiras asas nos ombros, o tenro corpo despido, e de amor ou de cupido são os nomes que lhe dão. Só para poder saber, amor em letra maiúscula é a divindade do amor e aljava de setas é quando você tem aquela bolsinha que você guarda setas ou flechas. Porém, eu, Marília, nego que assim seja amor, pois ele nem é moço nem é cego, nem setas nem asas tem. Ora pois, eu vou formar-lhe um retrato mais perfeito, que ele já feriu meu peito, por isso o conheço bem. Os seus compridos cabelos que sobre as costas ondeiam são o que o de Apolo mais belos, mas de loura cor não são, tem a cor da negra noite, e com o branco do rosto fazem Marília um composto da mais formosa união. Tem redonda e lisa testa, arqueadas sobrancelhas, a voz meiga, a vista honesta, e seus olhos são os sóis, a que vence amor ao céu, que no dia luminoso o céu tem um formoso, e o travesso amor tem dois. Então só para poder conseguir perceber que a gente tem também a referência de Apolo. Apolo ele é o deus referente ao arcadismo, uma vez que a gente tem essa questão da racionalidade e também até mesmo dos elementos do dia, do sol, do pôr do sol, um descampado, a racionalidade. Então por muitas vezes a gente vê ele como também aparecendo no arcadismo. Na sua face mimosa, Marília, estão misturadas purpúreas folhas de rosa, brancas folhas de jasmim. Nos rubis mais preciosos seus beiços são formados. Os seus dentes delicados são pedaços de marfim. Mal vi seu rosto perfeito, dei logo um suspiro, e ele conheceu haver-me feito estrago no coração. Fui em mim os olhos, quando entendia eu não olhava, vendo o que via, baixava a modesta vista ao chão. Chamei-lhe um dia formoso, ele, ouvindo seus louvores, com um gesto desdenhoso, se sorriu e não falou. Pintei-lhe outra vez o estado em que estava esta alma posta. Não me deu também resposta. Constrangeu-se e suspirou. Conheço sinais e logo animado de esperança busco dar-nos a fogo, alcançado o coração. Pega em teus dedos nevados e querendo dar-lhe um beijo, cobriu-se todo de pejo e fingiu-me com a mão. Percebe que também a gente tem alguns aspectos que já são ligados à idealização mais greco-romana, então cabelo loiro. Tem também esse aspecto da pele mais esbranquiçada que a gente vai ter depois pro romantismo. Só que aqui a gente tem mais como se fosse uma semelhança com os deuses romanos e gregos. Então a pele clara, os olhos que são também, os olhos também que inclusive eles são mais morenos. Inclusive nessa parte dessa lira, ele fala que o cabelo dela é moreno, porém algumas vezes ele confunde com o cabelo loiro, que seria dado como o cabelo que ele é idealizado no arcadismo. Tu, Marília, agora vendo de amor o lindo retrato, contigo estarás dizendo que este é o retrato teu. Sim, Marília, a cópia é tua, que Cupido é Deus suposto. Se há Cupido, é só teu rosto, que foi quem me venceu. Então perceba que a gente tem uma descrição, um galanteio, ele tá falando até mesmo invocando Marília, falando assim, mas quem é essa pessoa tão bonita? Sim, é você. Muitas vezes ele vai tentar entrar nesse convencimento na parte 1, e diferente da parte 2, não é exatamente a mesma coisa. Então a gente vai perceber que vai ter uma mudança de comportamento de Dirceu. Na parte número 2, a gente tem que, apesar da publicação ter sido feita em 1799, a gente tem que essa parte 2 ela foi escrita enquanto ele estava preso. Então não foi o ano de que ele estava preso que a gente tem escrita, mas o ano da publicação. Então a gente percebe que aqui
o aspecto muda para alguma coisa mais sombria, que em vez de que a gente tinha antigamente da questão dos campos, um dia ensolarado, a gente tem agora uma masmorra, que é a comparação que ele tem para uma prisão. Na Lyra 2 a gente tem que desde a Lyra 1, que apesar de que ele não queria mais cantar, mas porque Marília precisa que ele cante, ele volta a cantar, a gente tem que ele tem um coração maior que o mundo, e que inclusive a gente tem uma diferença enorme até mesmo do aspecto. Se a gente tinha antigamente um Dirceu um pouco mais positivo, um pouco mais amado da realidade, agora a gente tem um Dirceu que ele já não tem mais forças para poder conseguir conversar sobre a realidade que vive. A Lyra 3 começa a ele falar que ele percebe que como o mundo muda, inclusive até mesmo para as pessoas que têm sorte ou não tem mais menos para ele. A gente vê que essa questão do arcadismo ela começa a sair um pouco, porque no romantismo que a gente começa a ter esse aspecto do fatalismo, da visão negativa relacionada ao mundo. Então a gente percebe que esse comportamento que tem da parte do Dirceu, ele se relaciona um pouco mais com o que vai acontecer em gerações futuras do romantismo do que o próprio arcadismo. E da Lyra 4, apesar de a gente ter muitos elementos que parecem do romantismo, a gente diz que é uma obra do arcadismo, que é um elemento máximo do arcadismo, porque a gente tem que essa situação, essa questão da argumentação, a todo momento ele está relacionando. Então a gente percebe que mesmo que ele esteja numa posição negativa, ele vai conseguindo fazer com que ele discuta, com que ele tenha mais racionalidade em suas ações e em sua fala do que seria do romantismo. Se a gente tivesse um Tomás Antônio Gonzaga do romantismo, talvez ele estivesse escrevendo uma carta que seria o motivo de que ele cometeu suicídio, ou um motivo do que ele já desistiu da vida e que ele não faz mais nada. Só que a todo momento ele está tentando combater, ele está tentando racionalizar como que ele pode ir passar por cima disso. Então a gente percebe que a gente tem, até mesmo nessa parte, uma descrição de como ele está começando a ficar mais velho, como o tempo está chegando para ele, mas mesmo assim ele continua firme escrevendo para Marília. Na Lyra 5 a gente tem um relacionamento do mar, inclusive falando de como a gente tem esse combate, esse desbravamento que é tão carente e tão necessário para a literatura portuguesa. Tudo isso falando para como ele tem um sentimento de não ter Marília por perto. Na Lyra 6 ele fala de como ele tem tão pouco e tantas pessoas têm várias coisas. Apesar de tudo, ele ainda tem o amor por Marília e inclusive que ele tem honra e virtude. Na Lyra 7 a gente tem que o Dirceu vai invocar novamente Glouceste para que cante Acalme os Corações, e que, inclusive, a gente tem que lembrar que durante o período da Inconfidência Mineira, o Tomás Antônio Gonzaga ele é exilado para Moçambique, enquanto o Cláudio Manuel da Costa ele é encontrado morto na sua própria casa de suicídio. Na Lyra número 8, ele é convidado pela deusa Fortuna, que é a deusa da sorte também do destino, a visitar os seus antigos feitos e também a história que ele passou. Ele diz que são todos momentos muito breves e momentos muito bons, porém que nada adianta se a verdadeira felicidade, a única verdade e a única felicidade que ele poderia ter no futuro fosse Marília, e ele abandona esse templo que ele foi convidado a visitar com a deusa Fortuna. A Lyra 9 ela traz essa questão de que ele começa a lamentar como ele antigamente tinha gado, como antigamente ele tinha posses, e que hoje não resta nada mais, nada menos a ele do que suspirar. Perceba que isso traz também uma situação melancólica desse suspiro, porque quando a gente tem no arcadismo a questão do suspiro, ela se vai com uma questão de se relacionar com o vento, que é uma questão agradável. Já no romantismo, o suspiro é uma questão melancólica, é quando você está triste, quando você não está de forma positiva com o mundo. Na Lyra 10 a gente tem que o próprio Cupido vai rir da situação do próprio Dirceu, e que Dirceu agora ele queria nada mais nada menos do que a própria Marília, já que ele não tem nada. Perceba que há uma diferença de comportamento, porque enquanto na primeira parte a gente tem um áurea mediocritas, que é essa questão da alma que basta pouco, uma alma medíocre, no sentido medíocre de que não se precisa de muito. Então, se antigamente a gente tinha que para ele pouco era necessário para ele poder viver, agora ele tem que ele apenas precisa de uma coisa, que é a única coisa que ele não pode possuir. A Lyra 11 ele começa a descrever de vários sofrimentos que existem no inferno, e que o que mais dói nele é o abutre da saudade que fica rondando por ele, que nenhum outro sofrimento poderia ser pior desse sentimento que ele sente de Marília. Na Lyra 12 a gente tem uma história possível de que a própria Marília vai levar o seu pasto para poder conseguir ver o descampado, e que ele mesmo vai dizer que ali ele poderia mostrar o que ele fazia, o que ela fazia antigamente com o Dirceu. Há uma mudança até mesmo da construção dos verbos utilizados da primeira parte para a segunda parte, sendo que na primeira parte há uma construção muito de colocar coisas para o futuro, de o que poderemos fazer.
enquanto na segunda parte a gente tem uma questão melancólica falando do passado, de o que poderíamos fazer, utilizando ou o pretérito ou até mesmo o futuro do pretérito. Na Líria 13, ele tem ainda a esperança de que ele não vai ser punido, mesmo que essa questão da punição seria geralmente, com a questão da inconfidência, a questão da morte, que ele conseguiria sim mostrar que ele era inocente, que ele sairia livre da masmorra. Na Líria 14, ele invoca os poderes da humanidade, que inclusive veio da amizade, que inclusive já ajudou tantas pessoas ao longo da história. Na Líria 15, a gente tem o próprio Dirceu lamentando que tinha mais que hoje em dia não tem, que ele fala que a única coisa que ele pode ter certeza no futuro que ele vai possuir é a morte. Perceba que há uma diferença de perspectiva do arcadismo, a qual a morte ela é uma certeza, mas que não há um rebuliço ou até uma preocupação com isso, que é como se fosse uma aceitação. Isso é fato, as pessoas vão morrer, e esse é um dos motivos, inclusive, que deve se aproveitar a vida, porque a gente tem que... O melhor momento que você tem para você poder fazer as coisas, ou as coisas que você quer, é o agora. Porém, que no romantismo isso é uma questão de alívio. Nessa parte a gente tem como um alívio de tanto que ele sofre de saudade e de ter perdido de tudo, Dirceu. Na Líria 16 ele amaldiçoa Jove, ele amaldiçoa o Cupido e a Fortuna pelo fim que ele acabou deixando de que não tem mais Marília. Vale lembrar também que, na vida real, quem fez e quem armou o casamento para que fosse um dia específico de casar foi o próprio Tomás Antônio Gonzaga, viu? Então, assim, zoado. Na Líria 17, ele vê que a única possibilidade, também com a decorrência de ele estar ficando cada vez mais velho, de poder ver Marília seria de ou morrer nos braços dela, depois de ter sido julgado pelos deuses do inferno, pelos juízes do inferno e pelo deus Plutão, o deus do inferno. Na Líria 18, ele faz um devaneio e começa a falar sobre o choro, um elemento tão recorrente, não somente com que ele fala da possibilidade de Marília, como também ele fala da questão de outras personalidades da história grega e romana. Na Líria 19, a gente tem que o Dirceu fala que as sombras ajudam ele a poder ter essa ilusão de poder lembrar da Marília, que as sombras ajudam ele a fazer isso. Isso é muito comum tanto na escrita de Edgar Allan Poe e também do Lord Byron, de haver uma confusão mental e visual com o uso da noite, também com essa vista mais turva sobre as coisas que não se tem certeza. Então é um elemento que vai aparecer um pouco mais na questão da segunda geração do romantismo. Na Líria 20, a gente tem aqui de como o sol vai se pondo e ele vai ficando triste com a questão de que ele não tem mais Marília. Se enquanto no arcadismo a gente tem que o pôr do sol é uma mensagem para poder se aproveitar e finalmente descansar porque o dia foi longo, aqui a gente tem como no romantismo a questão do pôr do sol como uma questão de fatalismo, como o final da vida, o anúncio do fim. Na Líria 21, ele fala com Dirceu fala com Gloucester sobre como há essa relação entre os pastores e as pastoras, que são Marília e Eulina. Como o amor pastoril, ele tem essa questão de realmente do galanteio. Porém, aqui a gente já ganhou um aspecto de que mesmo que eles não estejam mais galanteando, eles ainda mantêm a promessa de amar uns aos outros. Na Líria 22, mais uma vez para poder se inocentar, ele diz que ele é inocente, que nunca participou de nenhum ato criminoso em sua vida. Ele não fala especificamente da Inconfidência Mineira, mas ele fala que ele é inocente. E na Líria 23, fazendo referências dos elementos da mitologia e da cultura de Grécia e de Roma, ele vai falar também de alguns elementos sobre a justiça. Na Líria 24, para poder provar que ele é inocente, ele diz que até mesmo ele enfrentaria leões e inclusive tigres, tal qual como se fosse uma pessoa pagando suas penitências no antigo Coliseu romano. Na Líria 25, ele diz de como o tempo consegue vencer tudo, menos o amor que ele sente por Marília. Na Líria 26, com uma questão de um fatalismo muito característico do romantismo, ele diz que tudo conspira para que ele não possa estar junto de Marília. Na Líria 27, a gente tem ele fazendo descrições da noite, inclusive da neve. Perceba que isso já é uma característica de um clima um pouco diferente do arcadismo, que se tem muito o aspecto do dia e inclusive dos raios de sol, não somente da descrição do cabelo, mas também do elemento da natureza. E na Líria 28, Dirceu vai se comparar com os elementos da natureza, seja ele fenômenos meteorológicos ou até mesmo os elementos, como até o mesmo próprio sol, falando que ele é mais forte que todos eles. Na Líria 29, mesmo ele não vendo mais sentido em cantar para Marília, ainda amando ela, ele reúne forças para poder cantar sobre ela. O deus Apolo traz uma ajuda para que ele possa cantar para ela. E na Líria 30, mais uma vez, e mudando até o aspecto do que a gente tinha da parte 1, que ele dizia muito para Marília de toda a sua beleza, a gente tem que na Líria 30 ele fala novamente de sua beleza, porém percebendo muito veemente
de como essa beleza ela é tratada de uma questão até que melancólica, porque ele chora ao final. Na Líria 31 a gente tem que o próprio Dirceu lamenta por não poder conseguir encostar e nem ver a própria Marília. A gente vê que na primeira parte a gente tem que, apesar de não haver essa questão de os dois estarem conectados tão proximamente, a gente tem que já na parte 2 não há nem essa possibilidade. Então na primeira parte é uma questão mais platônica, mas ainda possível. Na parte 2, nem possível ela mais é. Na Líria 32 a gente tem que ele vai se comparar com os navegadores e que ele sente calafrios e que não vai conseguir ficar vivo. A gente percebe que quanto na parte 1 a gente tem uma questão de calma, com uma questão de um contraponto de centros urbanos que são caóticos, a gente tem que no romantismo ela é uma questão de exceção. A calma nunca é uma constante. Então se no arcadismo a gente tem que o local traz a calma, a gente tem que no romantismo a calma ela é uma exceção, ela não é a regra do que se tem da vida. Na Líria 33, mais uma vez, ele insiste em sua inocência e até mesmo ele traz elementos do seu corpo de como ele está envelhecendo, ele fala de como seu cabelo está desgrenhado, como a barba está para fazer, dando mais esse sentido de uma visão ou de um homem que se teria pena. Dirceu traz Morfeu, o deus dos sonhos, para poder conseguir trazer com que ele consiga ver Marília mais uma vez. Apesar disso, ele acorda e ele fala que ele é inocente de tudo e que o único crime que ele poderia ser condenado é o crime de amar Marília. Na Líria 35, a gente tem que se algum dia Marília ouvir sussurros, que eles vão ser do próprio Dirceu. É interessante perceber que dos elementos que a gente tem do amor, sempre o primeiro é a questão da visão. Então a gente percebe que na primeira parte há muitas vezes a questão da visão, então de se ver uma pessoa, de descrições que se falam até mesmo de descrições imagéticas, enquanto na parte 2 a gente tem que o segundo elemento do amor é a questão da audição, então de se falar de sussurro, da questão da voz, do timbre, ou até mesmo de elementos que estão ao seu redor para poder falar do som. Na Líria 36 ele fala de como suas mãos estão começando a ficar cada vez mais velhas e elas estão perecendo. Inclusive que antes eram mãos que seguravam apenas uma pluma e que no futuro poderiam até segurar um cetro de monarca. Na Líria 37 a gente tem que um pássaro vai cantar para Dirceu, mas ele pede para que ele vá até Marília, pois já que ele está na masmorra, seria inútil cantar para ele, que seria de muito mais bom grado cantar para Marília. Por fim, na Líria 38 a gente tem um retrocesso de se falando das nações que visitaram o Brasil. A gente tem desde os povos americanos, também temos a invasão da Holanda do país, temos também do povo luso e do povo brasileiro. Percebe que nesse período ainda a gente tem a questão do Brasil como colônia de Portugal. E que apesar de tudo, uma das únicas coisas que ele queria, apesar de ver toda essa história de todos esses povos, é gastar mais uma hora com Marília. Agora, para a gente poder perceber a diferença que a gente tem da parte 1 para a parte 2, até mesmo da perspectiva do próprio Dirceu, a gente percebe aqui na Líria 30, então já se avançou bastante. Porém, o que eu peguei como fixo, que inclusive eu vou até mostrar depois na parte 3, é como o próprio Dirceu ele se compara com a questão de descrever a própria Marília. Perceba como ele descreve agora. Tem uma diferença não somente da contagem de sílabas, também da métrica, mas também até da mesma perspectiva que ele tem em relação. O pastor louro deu-me, Marília, para cantar-te a lira de ouro. O pastor louro é nada mais nada menos do que o deus Apolo. As cordas firo, o brando vento teus dotes leva nas brancas asas ao firmamento. O teu cabelo vale um tesouro, um só me adorna, a sábia fronte melhor que o louro. Só para se perceberem essas aspas é porque ele está começando a cantar. Nesses teus olhos amor assiste, deles faz guerra, ninguém lhe foge, ninguém resiste. Algumas vezes eu o diviso, também oculto nas lindas covas que faz teu riso. Nesses teus peitos tem os seus ninhos, destes amores neles se geram os cupidinhos. Vences a Vênus quando com arte as armas toma, porque mais prenda ao fero Marte. Eu produzia essas ideias quando Marília o som escuto de vis cadeias. Com um suspiro corre o meu pranto, e ainda bebendo lágrimas tristes de novo canto. Sou da constância um vivo exemplo, e vós, ó ferros, honrareis ainda de amor o templo. Percebe então que a gente tem já uma perspectiva um pouco mais melancólica do fato do Dirceu. Então se primeiro a gente tinha dele falando como ela era bela, numa perspectiva um pouco mais só como se fosse narrando, aqui ele já tem mais um aspecto um pouco mais trágico, um pouco mais melancólico. Ele fala aqui que ele suspira e começa a chorar e ainda bebendo as próprias lágrimas do que ele está chorando, ainda falando de como ela é bela. Então de uma perspectiva que antes a gente tinha um galanteio, uma tentativa de convencer o amor, agora a gente tem uma sensação de uma saudade, uma coisa que ele nunca mais vai poder ter. E aí a gente depois vê na parte 3 como a gente tem essa mudança de perspectiva, quando ele tem que justamente
falar de Marília. A parte 3 é a parte mais curta que existe de todos os poemas e que traz uma síntese, traz um resumo de todo o seu valor como poeta Árcade e seu ápice. Ela foi publicada em 1812 e que inclusive ele vai reunir tanto as musas que ele amou do passado e inclusive vai reunir também a própria Marília para poder conseguir conversar e falar sobre o ápice que aconteceu de sua literatura. Vale perceber que em alguns momentos ele vai mudar a nomenclatura de Marília para Dirceia, então trazendo essa questão de que a todo momento a gente percebe que esse livro na verdade era para ser mais Dirceu de Marília do tanto que ele fala, porém com uma questão de uma sociedade muito patriarcal, jamais ele poderia se colocar como posse de uma mulher. E na Lira 2, mesmo ele dizendo de outras figuras históricas que tinham na Grécia, como a Helena de Troia, Cleópatra, Deidamia de Aquiles, Herma e Ônfale, ele fala que mesmo não cantando sobre Marília, ele ainda a ama. Na Lira 3, ele fala de como que ele está atrás de grandes livros e que ele vai chegar ao processo de como que ele conseguiu escrever e se tornar um mestre Árcade até conseguir chegar no amor de Marília. E na Lira 4, ele faz uma narração de uma história entre o amor e a morte, cada um conversando de como que suas flechas atingem, um fazendo com que as pessoas fiquem feridas e o outro que as pessoas padecem, que as pessoas morrem e que inclusive ao final a própria Marília vai conseguir entender se o que ele está escrevendo, que ele está atingindo, são de flechas de padecimento ou de flechas de ferimento. Dirceu, inclusive, canta de uma dos elementos que tem como a pastora de Cláudio Manuel da Costa e que também ele vai cantar sobre a sua estrela, que é nada mais nada menos do que o seu talento. E na Lira 6 ele fala de como o amor está envolvendo ele dentro de um bosque que ele é picado por uma serpente, porém ele sai ileso. Na Lira 7, agora já com essa perspectiva de que a gente entende que o próprio Tomás Antônio Gonzaga já está em Moçambique, ele fala que os próprios mares já têm conhecimento da beleza de Marília, tanto da história quanto também a gente tem dos elementos e dos seres que vivem ao mar já sabem de sua beleza. E Dirceu, inclusive na lira número 8, vai narrar como ele está no mar e que ele vai contando que ele vai vendo algumas histórias com Marília e que inclusive ele chega a seu pai e apresenta a própria Marília. Porém, no final ele percebe que tudo nada passa de um sonho. E por fim, na última lira, na última parte, a gente tem que o próprio Dirceu vai finalizar chamando a Marília de Dirceia e que inclusive ele lamenta que nunca mais poderá ver ela. Inclusive a gente tem que na vida real os dois foram enterrados juntos depois da morte de cada um. Eles não sabiam nem o que aconteceu cada um com deles. O Tomás Antônio Gonzaga foi para Moçambique, ele casou, teve inclusive filhos com uma filha que era filha de um casal que era dono de escravos. Ele faleceu por lá e 20 anos depois a própria Maria Doroteia falece no Brasil. Juntos eles depois são enterrados, como ele havia dito em uma das suas liras ao longo do poema. Para terminar a nossa obra, né, a gente poder conseguir identificar como que a gente tem essa comparação desde a primeira parte, uma visão um pouco amorosa, um pouco mais calma, um pouco mais aproveitando o dia. A gente chega para uma parte 2 melancólica que está ainda tentando lidar com o fato de que nunca mais vai conseguir encontrar com Marília. Temos então o final, que é a última lira da última parte da nossa obra do Marília de Dirceu, que a gente vê ele se despedindo. Vamos perceber como é diferente desde a primeira parte, da segunda e agora para a terceira, que seria o ápice Árcade do Tomás Antônio Gonzaga. Chegou-se o dia mais triste que o dia da morte feia. Caí do trono, Dirceia. Dirceia é como ele está utilizando agora para poder chamar Marília. Do trono aos braços teus. Ah, não posso dizer-te meu bem, adeus. Ímpio fado que não pôde os doces laços quebrar-me, por vingança quer levar-me distante dos olhos teus. Ah, não posso dizer-te meu bem, adeus. Parta, enfim, e vou sem ver-te, que neste fatal instante há de ser o teu semblante, muito funesto aos olhos meus. Ah, não posso dizer-te meu bem, adeus. E crês, Dirceia, que devem ver meus olhos penduradas, tristes lágrimas salgadas correrem dos olhos teus? Ah, não posso dizer-te, meu bem, adeus. De teus olhos engraçados que puderam piedosos, de tristes e venturosos, converter os dias meus? Ah, não posso dizer-te, meu bem, adeus. Desses teus olhos divinos que terno e sossegados, enchem de flores os prados, enchem de luzes os céus. Ah, não posso dizer-te, meu bem, adeus. Destes teus olhos, enfim, que domam tigres valentes, que nem rígidas serpentes resistem aos tiros seus.
Ah, não posso, não posso dizer-te meu bem, adeus. De maneira que seriam em não ver-te criminosos, enquanto foram ditosos, agora seriam réus. Ah, não posso, não posso dizer-te meu bem, adeus. Parta, enfim, disse a bela, rasgando os ares cinzentos, virão nas asas dos ventos buscar-te os suspiros meus. Ah, não posso dizer-te meu bem, adeus. Talvez, disse a adorada, que os duros fados me neguem a glória de que eles cheguem aos ternos ouvidos teus. Ah, não posso dizer-te meu bem, adeus. Mas se ditosos chegarem, pois o solto a teu respeito, dá-lhes abrigo no peito, junto com os suspiros teus. Ah, não posso dizer-te meu bem, adeus. E quando tornar a ver-te, ajuntando rosto a rosto, entre o que dermos de gosto, restituis-me então os meus. Ah, não posso dizer-te meu bem, adeus. Então perceba que aqui ele tem essa tentativa de conseguir finalmente aceitar que ele nunca mais vai encontrar Marília, e que ao longo de toda a obra a gente percebe como há uma simplicidade, mas que essa linguagem simples não traz um conteúdo que ele é pobre. Então perceba que uma linguagem rebuscada que a gente tinha antigamente no Barroco, que se traz para o arcadismo com uma linguagem simples, ainda assim fala de uma coisa engrandecedora, de como esse amor que ele teve, desse amor profundo que ele tenta trazer de tantas formas, em tantas lírias, a gente percebeu da parte 1, um pouco mais positivo, da parte 2, melancólico, tentando aceitar o fato e que não aceitava, e na parte 3, ele aceitou e que talvez ele tenha chegado na sua maturidade intelectual, na sua maturidade literária, que ele poderia ver que não poderia fazer mais nada. Então é isso, pessoal. Então espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Inclusive, essa é a que a gente tem como resumo da própria obra, então é uma obra muito importante que a gente tem da literatura brasileira. Talvez a gente tenha um dos maiores representações sobre o amor. Claro que é um poema um pouco polêmico se a gente pega na perspectiva de que é o amor de uma pessoa quarentona com uma criança de 16, 17 anos, mas que é interessante a gente perceber os elementos poéticos. Inclusive, lembre-se também que tudo que eu falei aqui ao longo da aula está aqui embaixo do vídeo com as anotações para você poder conseguir depois usar e conseguir perceber e para você poder conseguir analisar e também saber mais sobre essa obra. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Fiquei feliz de ter falado para vocês sobre esse livro. Espero encontrar vocês em uma próxima análise de um livro que eu vou fazer no futuro. Espero que vocês fiquem tranquilos, espero que vocês fiquem bem. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. A gente se encontra num próximo vídeo, numa próxima aula. Até mais!